Então, queridos irmãos, estamos aí no comecinho do ano, refletindo sobre os nossos objetivos para 2025, que Jesus possa estar conosco neste momento. Ele que disse que onde estivessem dois ou mais, lá ele estaria, né? Para nos esclarecer um pouco mais sobre o Evangelho. Então, começamos 2025 e pegamos janeiro aí, lembrando lá do finalzinho do ano, quando a gente falou, né, de Jesus e do recenseamento, do nascimento de Jesus em Belém, né? Belém, que também significa o pão da vida, nos trouxe o pão da vida. E nesse recenseamento lá, a gente viu quantas pessoas precisavam, né, de um direcionamento novo. Então, todo início do ano é necessário a gente fazer esse nosso recenseamento aí, para o ano novo. O Jorge trouxe tão bem a citação de Santo Agostinho, né, com autoconhecimento, procura conhecer a você mesmo, vê aí quais são as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, né, e buscar o que anseia a nossa alma, e o que que a nossa alma anseia, e ir ao encontro com os princípios do Evangelho. Então, estar aqui às segundas-feiras, eu costumo dizer que é uma terapia, né? Muitas vezes a gente gasta tanto, não que não tenha o valor, é claro que tem o mesmo valor, para estar fazendo terapia, falando com alguém, e a gente não vê a importância deste pão do espírito que nós adquirimos aqui. Recebemos a informação, e ao nos melhorar, a gente passa isso para o outro. As nossas ações, o nosso comportamento muda com tanto aprendizado, né? E aí a gente passa para o outro. Então, este mês, fazendo o estudo do mês, nós nos deparamos com aquela frase de Jesus, que buscais? E achamos que ela ficaria muito bem dentro de um mês que a gente está abrindo a agenda para objetivos de 2025, né? Falamos aí do ano novo, o Jorge trouxe o ano novo com o eu novo, a necessidade de olhar para dentro de nós, né, e vermos que as mudanças dependem de nós. Eu falei muito de escolhas das portas, né? As portas largas e estreitas, e desse tempo que a gente tem para não ficar nesse círculo vicioso de reencarnações, porque não nos esforçamos para melhorar. Então, para que esse progresso venha, é preciso autoconhecimento. Eu tenho que entender que eu sou uma pessoa que guarda muita raiva em mim, que eu ainda sou uma pessoa egoísta. E aí eu busco o progresso, né, em cima desse meu autoconhecimento. O Jorge trouxe o autoconhecimento como progresso e vida. E hoje eu vou falar desse progresso que muitas vezes fica estagnado. Então, há necessidade de abrir a agenda, há necessidade de fazer o checklist de Santo Agostinho, que o Jorge nos trouxe tão bem, para não estagnarmos o nosso progresso. E no comecinho lá do nosso estudo, a gente trouxe um texto de Emmanuel que ele dizia assim, que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Em que momento ele vai nascer, a gente ainda não sabe, porque depende do nosso progresso, da nossa boa vontade de investir nesse progresso e vida, né? Mas muitas vezes nós escolhemos as portas largas e acabamos estagnando. Então, o que a gente faz aqui é um encontro para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, e eu lembro que o nosso estudo de quinta-feira, ele sempre diz assim, não tenham pressa, né, de ter toda a teoria, né? Adquira a teoria e pratique. Então, hoje eu aprendi que se eu fizer assim, com relação ao ensinamento de Jesus, eu vou estar trabalhando o meu progresso. Isso é importante. É vivenciar a prática. E Chico Emmanuel tem uma frase que ficou no nosso planejamento de janeiro que diz assim: que começar é fácil. Então, veja, quando eu descubro lá os livros da Zíbia Gasparetto, eu falo, nossa, que perfeição! A pessoa está numa cadeira de roda hoje porque ela colocou a outra no passado. Eu acho isso tudo muito casado, muito perfeito. E daí eu vejo que eu preciso estudar para entender lei de causa e efeito, tudo mais. Então, eles dizem que continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. E hoje, com os nossos estudos, a gente já sabe o que é crucificar-se. Jesus, quando se crucificou, teve o lado ruim do sofrimento do corpo,
mas por alguns instantes ele nos mostra a ressurreição, que para nós é a reencarnação. Logo após, ele já estava ali procurando Judas, subindo as esferas maiores. E aí a gente vê quantos dos nossos irmãos, semana que vem o Jorge traz alguém dentro dessa proposta, né, que vai ser Chico Xavier. O começo parece fácil, continuar não é tão fácil, né? E chegar ao fim muitas vezes é crucificar-se. Mas quando a gente vê esses irmãos sendo recebidos num plano maior, sem as dores do corpo, remoçados, a gente vê o quanto vale esse continuar e o crucificar-se em cima das nossas lições, que são nossas provas e expiações. Então a gente viu que para esses novos 365 dias temos muitos objetivos materiais. Ah, quem não quer fazer aquela viagem, quem não quer construir aquela parte da casa, quem não quer trocar o seu carro, são objetivos materiais. Nós temos as duas faces, né? A balança desproporcional é que não é legal. Então, quais seriam os objetivos da minha melhoria espiritual? Eu lembro que, desde que eu conheci Santo Agostinho, todo ano eu coloco 2 itens lá. Esse ano eu falei, eu vou colocar um só, mas eu já sinto que o outro item foi muito bem trabalhado, né? Então, é sempre um lembrete o evangelho para a gente. E qual é o maior lembrete do evangelho? Que na busca pela humildade, quando eu baixo a bola, quando eu sou mais humilde, a nossa alma, que está no corpo físico hoje, encontra o estado da fertilidade para o nosso crescimento. Não estagnamos. Com humildade, reconhecendo que eu tenho que esperar, que eu posso contar com a espiritualidade, desde que eu seja humilde e busque o bem, o crescimento com certeza vem. Então, eu falei para vocês que nós lemos, eu e o Jorge, um item muito interessante, que é uma frase de Jesus, que buscais. A gente está falando aí o que eu busco para 2025, o que eu coloco na agenda, o que eu faço nesses 365 dias. Gente, janeiro já acabou, é tudo muito rápido. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, tem uma passagem lá que João estava dizendo a todos que já tinha testificado que Jesus é o Filho de Deus, né? E aí Jesus estava passando e ele fala: Olha, eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos que estavam ali perto começaram a seguir Jesus. E Jesus vira para eles e pergunta: Que buscais, né? E eles falam para Jesus, Rabi, né, que quer dizer mestre, onde você mora, né? E Jesus falou assim: vinde e vede. E eles foram, viram onde Jesus morava, ficaram um tempo com Jesus, que ele diz ali até quase a 10ª hora. Era André, irmão de Simão Pedro, um desses 2 meninos que estavam ali ouvindo João e que seguiram Jesus. E quando ele encontra o irmão, ele fala que achou o mestre, né? Que é Jesus. Então, é essa a história do que buscais. Jesus vê que eles estão atrás dele e pergunta que buscais. Aqui eles queriam saber onde Jesus morava, mas nós sabemos que é muito mais do que aquilo, né? Eles estavam ali perdidos, perguntando para João se era mesmo, né, o Filho de Deus, o Cordeiro que haviam prometido, e ele fala: vem comigo. E a partir daí a vida dessas pessoas muda. Então, que buscais? É uma pergunta para a nossa reflexão também, que está lá no Evangelho de João. Então, quando a gente faz esses questionamentos, o que eu busco, né? Que porta é aquela? Será que eu entro? É melhor? É pior? Estas questões, essas interrogações buscam lá o âmago, lá o fundinho do nosso ser, né? Aliás, eu coloquei aqui, todos os imperativos de Jesus no Evangelho nos fazem refletir. Então, quando Jesus diz, ele é imperativo, né? Imperativo é quando ordena, sedes perfeitos. Não é assim, sedes perfeitos, como está na busca aí, né? Sedes perfeitos, brilha, né? Vossa luz. São imperativos que buscam, né, esses questionamentos de nós. São indagações internas a partir do Evangelho de Jesus que a gente traz aqui toda segunda-feira para a gente parar e refletir um pouquinho, né? Então, o ano novo traz indagações internas, muitas indagações internas. Nós vimos Humberto de Campos lá no Natal falando que Jesus nasce num período de recenseamento, né? E nos trazendo a lição de que recensear é uma busca íntima da alma. A gente só cresce
quando a gente passa por esses processos de recenseamento. O que buscais é um processo de recenseamento. Então, neste ano novo, se paramos para este recenseamento, mostramos o grau de despertamento da nossa evolução. Então, olha só, se hoje eu paro para refletir que eu preciso ser mais paciente com os meus familiares, eu já estou num nível evolutivo que não é aquele de 10 anos atrás, que eu já sabia que eu ia brigar com os meus familiares. Então, essas questões que nós colocamos, e se não colocamos, tudo bem, a gente vai pegar a agenda e escrever algumas delas, já mostra que eu estou buscando o caminho reto, né? Que eu tenho aquele espiralzinho de crescimento, né? Eu busco a dúvida, vou atrás da resposta e vou ampliando o meu grau de conhecimento. Lembrei também que no livro de Paulo Estevam, a gente tem lá a descrição do estado psíquico, né, de Saulo a caminho de Damasco, né? O que que aconteceu lá com ele? O que que era aquilo? Era um recenseamento íntimo dele até a sua transformação. Não era só sede de vingança por Abigail, ele tinha ali uma sede de mudança íntima. Então, materialmente, né, aos olhos dos outros, ele queria vingar a morte, colocar a culpa em alguém. Mas o que que na verdade acontecia? Era essa busca no âmago, lá no fundo dele, de que alguma coisa não estava bem. Aquela riqueza, ser orador na igreja, toda aquela não estava satisfazendo ele. Quando ele conversou com a Abigail e viu a mudança dela, aquilo mexeu mais ainda com ele. Então, a desculpa de ir atrás de Ananias já tinha uma interrogaçãozinha lá perto, né, dentro dele. Então, nós, o exemplo de Paulo aqui é que nós estamos a perseguir objetivos e nós não são nem sempre objetivos nobres, que era o caso de Saulo, né? Ele estava indo atrás de uma vingança porque todos viram que a noiva faleceu e que Ananias foi convertê-la. Então, a gente às vezes procura situações externas, né? Mas, né, porém, não paramos para refletir sobre o que a nossa alma anseia. Então, a matéria está sempre na frente, né? O nosso encontro com Jesus, como aconteceu aqui com Saulo, também vai trazer essa pergunta: o que buscais? O que buscamos? Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos almas, né, em corpos vivendo um período de crescimento. Então, essa interrogação sempre vai ter dentro da gente, não é verdade? E aí, quando Jesus fala, né, quando ele já tem aquele parque, né, vê aquela luz, já fica cego, né, porque a parte material dele já não interessava mais, então ele estava cego para as questões espirituais. Jesus pergunta, Saulo, por que me persegues? Então, veja, perseguimos a matéria, como ele, um soldado, né? E muito de bem com a vida, né? Até então, depois que ele teve esse contato com a Abigail, com o Estevão, né? Tudo aquilo mudou muito a cabeça dele. Com certeza ele tinha 1001 questionamentos dentro da alma. Nós perseguimos a matéria obstinados pelo mundo material. A gente compra o produto. Hoje eu estava vendo no rádio uma reportagem sobre como que a Globo, né, e outras emissoras fazem dinheiro. Aí eles estavam dizendo que eles vendem o produto para nós e nos colocou como produto. E é verdade, né? A gente vive num mundo de rótulos, à procura de rótulos, né? E aí nós nos perdemos nesse questionamento, entenderam? A gente fica nos questionamentos da matéria e nos perdemos no questionamento espiritual. E é por isso que a alma vive desassossegada. E por quê? Porque nós somos almas em recenseamento. A gente busca os esclarecimentos, né? Para a gente amenizar melhor as nossas buscas e procuras na alma, que é o nosso lado espiritual. Então, o que que nós vamos definir como busca aí, né? Existe um impacto das escolhas nessa busca, não é verdade? As portas, como o Jorge trouxe, eu também falei, né? A semana passada eu dei um exemplo, quando a gente tem uma discussão, eu tenho a porta de revidar na hora, eu posso abrir a porta de guardar aquilo para uma vingança futura, eu posso escolher a porta de não fazer nada e remoer aquela angústia, eu posso escolher a porta do perdão. Lembra que a gente conversou isso? Mas a visão do ser no livre-arbítrio tem um grande impacto aí na minha escolha, né? Porque se eu escolher
a vingança, eu sei que tudo que eu planto eu vou colher. Então a gente tem essa visão do livre-arbítrio não muito clara. Ou esse impacto de escolhas e dessas dúvidas do que buscamos, esse recenseamento, é justamente porque eu sei que eu estou fazendo a maldade, a luzinha acende, a maldade virá lá na frente. Então a gente tem essa visão, essa certeza de que vai voltar. E o nosso progresso está associado à escolha dessas portas estreitas, né? Que seria aí no caso da briga a do perdão, deixando de lado toda a mágoa, ressentimento, que é muito difícil no mundo de provas e expiações, e para isso eu tenho que buscar o meu autoconhecimento. E aí a gente lembra de falar da progressão dos espíritos, está lá no livro dos espíritos, a partir da pergunta 114, quando ele diz assim, ó, os espíritos são bons ou maus por natureza? É por natureza isso? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Olha a resposta da espiritualidade. Os espíritos mesmo se melhoram, melhoram-se, melhorando-se, desculpa, passam de uma ordem inferior para uma superior. Ou seja, eu tenho um impacto de escolha, eu sei o que é o livre-arbítrio, quando eu planto, eu vou colher. Meu progresso está associado às escolhas das portas estreitas com Jesus, né? Para que eu busque o meu progresso e a minha progressão. E aí, eu nasci bem ou mal por natureza, ou sou eu mesma que busco a melhoria? Ah lá, são os espíritos mesmos, depende de cada um de nós esse recenseamento, porque só nos melhorando é que nós vamos subir para mundos melhores. Se estamos de expiação, vamos para o de regeneração, até um dia chegar como Jesus a um mundo puro, né? Então, gente, uma simples escolha de agora pela porta estreita, né, vai representar uma grande evolução lá na frente. Então, hoje, se eu engolir meu orgulho, se eu me autoconhecer que eu sou egoísta, mas eu engoli meu orgulho, entrei pela porta direita do perdão, pela porta estreita do perdão, eu sei que eu estou evoluindo, né? Hoje nós sofremos pelas escolhas lá atrás, né? Então, se hoje eu estou com um problema com relação aos vários familiares, é porque lá atrás, com certeza, eu não perdoei, não é isso mesmo? Então, pequenas renúncias, né? A gente fala pequena, nossa, Marta, mas como é que eu vou engolir meu orgulho diante da família toda? Saulo não engoliu o orgulho lá e deu uma guinada de muitos graus na vida dele para buscar o que depois? Profundas felicidades. Então, a porta estreita nos trará profunda felicidade. São as escolhas acertadas com Jesus, que a gente tanto fala aqui na segunda-feira. A serviço do nosso progresso está o Evangelho, esperando nossa adesão, certo? Lembrei, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre viagens espaciais, e ele estava falando como são feitos cálculos. Nossa, cálculos corretíssimos, sabe? Graus precisos. O espírito, a mesma coisa, né? Um grau de aproximação na escolha das portas estreitas, né? Dessa do perdão, a porta. Me brigaram comigo, fizeram horrores comigo, mas eu vou perdoar. A gente sabe que o futuro é felicidade. Um grauzinho aí nessa rota do afastamento do evangelho são ilusões. Hoje eu acho que eu me vinguei, né? Porque a pessoa está na pior. Mas eu plantei, eu vou colher isso lá na frente. Isso é o quê? Isso é uma ilusão, não é verdade? E aí eu peguei essa foto outro dia, até comentei no estudo, ó. No caminho estreito não passa bagagem. Então a pessoa está juntando lá, ó, carro. Eu nem li o que estava escrito na mala. Fornicação, pornografia, ódio, vícios, invejas, né? Ficam, não é verdade? Essas malas todas, o carro, a casa, ficam. O que vai na mala, né? É o nosso, o que a gente deixou no coração de amor, esses conhecimentos todos que nós estamos buscando, né? Isso é muito importante. Então, a transformação, como a gente está falando aí, depende do autoconhecimento. As escolhas com Jesus dependem do nosso autoconhecimento. E aí, o que Saulo fala para Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Então, é a mudança aí de alguns graus nessa nossa rota, né? De alguns cálculos, né? Então, veja, no dia anterior, Saulo estava atrás de Anania, achava, né, que queria vingança, mas era falta de algo muito maior,
de algo íntimo, né? Então, Damasco trouxe a mudança íntima dele, né? E a pergunta que Jesus nos traz nessa noite: que buscais, né? O que queria buscar, né? Então, Paulo ali para, né? Ele precisa de um tempo no deserto, faz um recenseamento, uma mudança. Eu lembro que lá na frente, já mais velho e bem orientado, ele tem uma frase que diz: sigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? É a proximidade com o Evangelho, com os ensinamentos do Mestre Jesus. Lembrei também dele, quando ele já está preso, tal, ele faz amizade, né, com Júlio, né? E Júlio ficou tão amigo dele que deixava ele sem as correntes. E quando eles chegam na cidade, que vai a presença, Júlio vai levá-lo, né, até a corte e tal, Júlio não sabe como dizer para ele que precisa algemá-lo. Ele percebe, diz: meu amigo, pode colocar as algemas, a bola, fique em paz, eu estou em paz. Olha que bacana, né? Aí Júlio fala para ele: dera ser eu um prisioneiro do Cristo. Olha, dera ser eu, um prisioneiro do Cristo. E aí ele fala, já, e Paulo diz para ele, né? O que se busca, que a nossa pergunta é o que buscais, é a isto que serás conduzido. Então, se ele busca paz de espírito, se ele busca estar com Jesus, se ele perdoa quem fez, é isso que ele vai ser conduzido. Ele quis dizer o quê? A minha cabeça está em paz, entrei por todas as portas estreitas, estou recenseado e serei conduzido a isso. Fique em paz, meu amigo. Então, o que buscais, né? Paulo estava ligado ao evangelho e contagiava a todos. Por isso que Júlio ali se sentia, né, envolvido, né? Foi na ligeira transformação de rota em Damasco que Paulo buscou a paz, o seu recenseamento e o seu autoconhecimento, o que ele realmente precisava. Toda mudança de valor do espírito começa com pequenos ajustes de rota. Então, se a gente está aí com a agenda de 2025, sabendo que eu não consigo sair daquela confusão da família, do trabalho, é hora de dar um ajuste na rota, porque a gente não muda o outro, né? Como está lá na frente, começar é fácil. Por que começar é fácil? Porque a gente acha tudo muito bonito. Continuar é difícil, porque a gente descobre que quem tem que mudar somos nós e não o outro, né? E chegar ao fim é crucificar-se, porque você engolir, né? Vai chegar uma hora que é nem engolir. Quando eu falo aí, a gente engolir desaforo, é porque ainda tem o egoísmo dentro da gente, né? Mas veja Paulo lá, dizendo: meu amigo, coloque aqui as correntes, fique em paz, sirva o seu dever. E o outro, sabendo que aquilo não era certo, né? Eu quero um dia ter essa paz dentro de mim. Então, são pequenos ajustes de rota. Ano novo, novas oportunidades, novas portas e novas buscas. O que do Cristo eu tenho buscado? Ah, eu vou pôr lá na minha agenda esse ano. Eu vou buscar do Cristo a lição da humildade esse ano. Vou ser humilde para tudo, né? Então, olha lá. Lembrei que em Ave Cristo, né? Numa passagem que Quinto Varro está falando para o irmão Corvino, ele está falando assim que ele que ele está cansado, que ele tem lutado muito para levar as lições do Cristo, né? E que nada dá certo. Aí o irmão Apio diz assim para ele: meu filho, você buscou o Cristo como quem busca alguém para te servir. Ou você buscou o Cristo para servir a Ele. Então, às vezes, nós precisamos realmente mudar de rota, né? Aquela oração que a gente faz pedindo tudo, e fala: meu Deus, o Senhor não me atende em nada. Olha o que ele falou aí: é porque você busca Cristo para te servir, e na verdade é você que precisa servi-lo. Por isso que Paulo mudou tanto. Que buscais, né? No Vinha de Luz também tem um texto muito interessante que cabe nesse, que fala: que fazemos do Cristo? Mostra, ele começa com Mateus citando Pilatos, quando Pilatos diz assim lá: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele também tinha todas as dúvidas dele, né? Medo, né, de entrar por uma porta e errar, ele foi guiado pela maioria, né? Não foi guiado pela consciência dele, né? Não se recenseou, né? E aí entrou alguns graus numa rota que trouxe para ele o quê? Ilusão. Não foi uma rota que trouxe para ele felicidade. Então, nós não buscamos em Jesus, não buscamos Jesus como renovação para escolhas melhores. Buscamos Jesus para moldá-lo aos nossos interesses. Pedimos que ele nos atenda e não que nos auxilie nas provações e expiações. É essa mudancinha de rota
que a gente tem que fazer, né? A gente, quan- quantas pessoas, né, vão para a igreja, se penitenciam, lembram do Cristo só sofrendo. Ah, o Senhor sofreu na cruz para me salvar. Mas o que eu faço para me salvar? Nós no Espiritismo não vivemos ali na cruz e nem achamos que, não pensamos só nessa passagem de Jesus, né? Pensamos nele nos abraçando, aqui conosco hoje na noite de estudos, né? Isso nos traz um conforto maior. Então, aquele tema que eu falei do livro, ele fala assim, ó, que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os que procuram Jesus. Aí ele vai contando todos, eu peguei alguns, ele fala assim: os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Então, aqueles que são ociosos, que tem muito tempo para ficar rezando, fica lá na igreja todo dia, né? Pedindo para que Cristo os atenda. Os vaidosos, olha lá, procuram transformá-lo em galeria de exibição através da qual faça um mostruário permanente de personalismo inferior. Ah, eu rezo muito, meu Deus, eu tiro a oração de manhã, eu faço terço de manhã, à tarde e à noite, né? Jesus está comigo, então eu sou vaidoso, eu exibo Jesus como um amigo íntimo. Os insensatos chamam indebitavelmente a aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Então, o cara é tão insensato que ele está sempre pedindo para Jesus perdoá-lo por tudo que ele fez, que ele vai melhorar, mas não faz nada de bom para o outro, né? Aí ele fala assim: grandes fileiras seguem Jesus os passos, qual a multidão que acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação dos pães para o estômago. Olha, vamos lá, né? Eles estão dando cesta básica, Jesus está distribuindo pão e a gente leva pão para casa e não precisa comprar. Então, assim, muitos ainda o seguem, né? Em troca, né? Fazendo barganha. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Senhor, lembra do fariseu? Eu pago dízimo, eu sou bom, eu não sou adúltero, né? Me manda um sinal de que eu sou uma pessoa boa, né? E aí começa a chover, ele fala: olha, é Deus que está me abençoando, se é que começa a chover. Então, o texto vem mostrar para a gente que Jesus é luz para as escolhas melhores. É isso que o texto quer dizer. Aí ele vem falando outra é legal, lá é bom, ansiosos, vaidosos, ricos, os pobres, né? Aí ele fala assim: poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Poucos ficaram, né? Com o trabalho. Raros copiam aí, como nós estamos, Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da rendição, através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. O que Paulo não levou até o final dos dias, né? São raros. Então, chegar ao fim é crucificar-se. Crucificar-se no sentido de pensar que Jesus padeceu do corpo por pouco tempo, mas voltou à vida nova, ao corpo novo, ao planeta dos espíritos puros, né? Então, a gente tem que passar por tudo isso para o nosso crescimento maior. Ele fala assim: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada guia. Não é só na hora do sufoco, não é para cobrir a minha vaidade, o meu orgulho, não. Não é pedindo sinal, Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal, não. É confiar, pedir e confiar. E aí a gente encontrou no caminho Verdade e Vida o texto que buscais, né? Ele traz, muito interessante que ele traz assim, esse impacto das nossas escolhas, né? A gente já entende que hoje são as nossas escolhas de ontem, se a vida não está tão boa, e que se eu quero melhorar o futuro, hoje eu tenho que ter mudanças, né, para dias futuros melhores, né? Então, quem nós queremos ser amanhã? Por exemplo, quanto de paciência, já que eu sou impaciente, eu quero ter daqui 10 anos? Que buscai? Pergunta pequena com um futuro tão amplo. O que você busca é o que você está plantando agora, entendeu? Se hoje não está tudo muito bom, é porque a gente plantou coisas erradas. Então, 2025, a gente pode ter lá
na folhinha da nossa agenda, pare, reflita mais, vamos conquistar a paciência. A gente precisa anotar para poder lembrar. E o texto começa assim. Ele fala assim, ó. E Jesus, voltando, se vendo que eles o seguiam, disse-lhe que buscais. Exatamente a historinha que eu contei lá de João 1:38, tá? Eita, que eu fiz uma besteira aqui agora. Ah, e o texto começa assim, também peguei só parte do texto. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Todos nós sabemos que a nossa vida é experiência. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então, cada encarnação, ou mesmo aqui a nossa alma, toda hora nós estamos descobrindo coisas novas. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. De todas as nossas experiências, as espirituais, as que têm contato com a igreja, são as mais importantes, como o texto está dizendo. Então, ali, Jesus e os dois discípulos significa o encontro da alma dele que estava buscando respostas da vida, né? Não era que buscar, Senhor, onde o Senhor mora? Não, eles queriam saber quem era o Cordeiro de Deus. Então, aí a gente vê que era um encontro da alma com a busca, né? O encontro com as verdades que Jesus trazia, porque eles só haviam ouvido falar. Agora eles já tinham Jesus ali para estar com ele. Então, o que nós faremos deste nosso encontro com o Evangelho e com Jesus? Ou a gente está esperando que Jesus bata na porta, como muitas igrejas dizem que Jesus vai voltar. Ah, eu estou esperando Jesus voltar. Jesus já veio, né? E deu ali a nossa primeira lição. Então, a vida, ela é um conjunto divino de experiências. Tudo que for experiência material tem que estar relacionada com uma experiência espiritual. O aproveitamento corre por nossa conta. Este encontro com Jesus já se deu. Ele é preciso aplicar na vida. Eu brinco dizendo que nós que nascemos depois de Kardec ganhamos tudo desenhadinho, né? Não precisa escrever, já está desenhado. Já andamos em círculos em muitas encarnações. Vamos buscar novas etapas, né? Ele fala assim, Emmanuel diz que a gente está num círculo vicioso de encarnações. E no Evangelho de Marcos está lá, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O caminho nós já temos, nós temos que endireitar, né, as nossas veredas. E no Livro dos Espíritos, quando fala de progressão dos espíritos, na 125, que é a continuidade daquela que eu falei, está lá, ó, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. São as voltas que damos, né? Então, se eu podia fazer agora o caminho da escolha da porta do perdão, se eu escolhi a primeira porta da vingança na hora, na outra encarnação eu escolhi a outra porta de criar uma vingança, planejar anos uma vingança, ou guardei para mim essa dor e removo ela até ter um câncer, eu estou só dando volta. Porque um dia eu vou entender que eu tenho que fazer o perdão. Então, olha como o Evangelho nos ensina: para com isso, deixa para lá, vamos à frente. As eternidades serão mais longas. Eternidades, quantas e quantas eternidades. A escolha hoje do bem e do mal, para nós que estudamos, né, já está em outro patamar de decisão. Hoje a gente, eu vou escolher entre. Não, hoje a gente já está escolhendo entre o bom e o menos bom. O que que você está buscando? O bom ou o menos bom? O mal já saiu da nossa. Nós já sabemos que se fizermos o mal, estamos plantando alguma coisa que vai voltar para a gente. Então a gente não quer mais. A porta, gente, continua estreita. E o ensinamento de Jesus, que ele é a porta, quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, é exatamente o que aconteceu depois da crucificação. Ele voltou para o planeta puro dele, entre as pessoas que o admiravam e que o amavam. Então, a gente tem que começar a pensar qual é a natureza das nossas escolhas, né? Não seguimos Jesus iludidos. A proposta é de mudança, como dizia a nossa avó, da água para o vinho, porque a gente já sabe que água é a materialidade e que o vinho vai ser a espiritualidade, né? É olhar para trás e dizer assim: nossa, Marta,
que Marta era aquela que brigava, que queria toda a atenção para ela, né? É olhar para 5 anos atrás e ver o que mudou. E se não mudou, é porque tem alguma coisa errada. Eu lembrei outro dia numa palestra do Haroldo, ele dizendo que Vicente de Paulo, que era o benfeitor de Eurípides, lembra o mentor espiritual de Eurípides? Ele nasceu em 1581. E ele foi Herodes, o grande, aquele que mandou, né, matar as criancinhas. Herodes nasceu 34 anos antes de Cristo. Ele devia estar com uns 60 anos, né? Quer dizer, ele tinha, quando Cristo era menino, né, com 60 anos. Quando Cristo era menino, ele devia ter uns 40, 50 anos. Então, veja, gente, da época do Cristo, se a gente tirar aí, fizer a conta aí, ó, ele teve um progresso altíssimo nesses últimos anos. Quantas encarnações, quantos ciclos para progredir. Eu achei essa palestra incrível, né? Não fala de várias encarnações dele, mas fala das vindas até chegar nesse irmão que tanto fez pelo bem de todos, depois continua auxiliando os nossos irmãos do plano maior. Então, Emmanuel diz que a gente que chama círculo vicioso da reencarnação de baixo teor espiritual, ele fala assim. Então, a gente faz a conta aqui, mil e quanto, né? 2025, quantos anos aí, né? Para ele ter nascido já, esse Vicente de Paula, essa pessoa boa, de coração bom. Olha aí, quantas encarnações. Que esses nossos estudos nos orientem, que possamos avançar nessa busca íntima, né? Olha o exemplo de uma pessoa que mandou matar as crianças porque queria se ver livre de Jesus, Vicente de Paulo, um mentor espiritual. Quantos textos a gente usa desse benfeitor, né? Mudança de rota, maravilha. E aí o texto começa assim: os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior de interesses egoísticos. Aquilo lá que a gente leu do outro texto. Os presunçosos, os orgulhosos, né? Sempre pedindo por interesse próprio. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Você passa nessas igrejas, né, que as pessoas vão colocar o corpo, a perna e fazer os pedidos todos, porque eu acredito, sim, na, no milagre, como se diz, pela força do pensamento, que a gente viu aí, estudamos já no Evangelho, pensamento positivo, foco, a pessoa consegue até se curar. Jesus disse, vocês também podem fazer, não é? Basta essas nossas mudanças de rotas como pessoas melhores. Então, o que o texto está dizendo é que buscamos Jesus para atender os nossos interesses pessoais. Olha lá, promessas injustificáveis e votos absurdos, né? A gente vê alguns votos. Eu lembro que eu trabalhei com uma criança que ele tinha o cabelo assim na perna. E logo que entrou, todo mundo, ai que linda, era um menino. A mãe fez uma promessa, né? E aí ele pegou piolho na escola e tinha feridas de piolho embaixo do cabelo. E ela não queria cortar porque era promessa. Tivemos que envolver até o conselho tutelar, né? Que uma criança, né, os piolhos, eles entravam embaixo da casquinha de ferida e sugavam o sangue. Se vocês pesquisarem isso para o médico registrou, o posto foi na escola, ela tirou da escola, aí nós fomos atrás até o conselho tutelar conseguir cortar e fazer o tratamento no cabelo da criança, né? Votos absurdos, injustificáveis, né? Então, a gente está muito acostumado à coroa de rosas. Quem recebia uma coroa de rosas naquela época eram os reis, né? Era Herodes, aquele povo todo, né? Que eram homenageados com coroa de rosas. Coroas de espinho, a gente sabe muito bem quem recebia. Eram as pessoas, eram os ladrões, era o oposto da classe social, né? Então, o texto diz assim: muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com os propósitos de solucionar problemas mesquinhos. Eu não coloco na minha agenda coisas. O Jorge hoje postou uma mensagem muito interessante, que ele não rezava para pedir, né? Ele rezava para perder o egoísmo, para perder a vaidade, é exatamente o que está escrito aqui, né? Porque nós não estamos abertos a servir. Nós esquecemos que o Cristo ensinou e exemplificou, mas nós não, nós queremos ensinar. A gente lê o livro e vai falar: olha,
O evangelho diz isso, por que você não faz assim? Não é assim. O outro não muda com a sua fala, ele muda com o nosso exemplo. Por que que Cristo nunca foi esquecido? Pelo exemplo que ele deu de humildade, as lições, o distintivo de Jesus não é a coroa de espinho, nunca foi a coroa de rosas. Então o texto diz: esquece-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo, passou por aquilo, né? Mas nós já vimos no Natal que a cruz ela pode ser muito dolorosa a princípio, mas ao entendê-la como aprendizado, a gente tem olhos de ver. O Cristo passou por aquela situação? Passou. Logo em seguida, o que aconteceu com o corpo? Até o ladrão que estava do lado dele, logo mais estaremos no paraíso juntos. Basta você querer o perdão. Isso é poder de Deus, gente, poder de Deus. Devemos trabalhar para romper esse ciclo vicioso de pedidos e de interesses próprios. Então, que na agenda a gente coloque o item que a gente precisa mudar moralmente e segundo o Evangelho de Jesus, para buscar novos ideais. Aí ele tem. É Emmanuel, viu? Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Obedecer ao que nós temos no Evangelho. Então, a nova luz em nosso mundo íntimo busca por força e estímulo, tentando entender que a cruz foi uma lição, que o meu desemprego hoje é uma lição, que a minha deficiência hoje é uma lição. Isso tudo vai construir a minha paz e a minha liberdade. Então, é difícil, né? A começar é fácil, né? Permanecer é difícil, porque a mudança é minha, não depende do outro. E chegar ao fim é muito, muito difícil. Mas a gente sabe que se torna um começo fácil no outro plano maior. Também, Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 68, ele fala que é necessário acordar. E essa frase é demais. Então, desperta aí o que está faltando para você melhorar o seu autoconhecimento, o que você busca para esse lado moral ser mais desenvolvido. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Entre os mortos, o que não buscam o conhecimento, né? Porque está tudo aí, a gente estuda, né? A cada dia, despertai é a palavra, né? E aí está lá, ele continua para finalizar. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram que buscais. Então, vejam, gente, todas as portas têm essa pergunta, né? O que buscais? Eu ouvi outro dia no Instagram que se Jesus voltasse, onde ele estaria, né? No Vaticano ou na Cracolândia? E aí as pessoas começaram a discutir isso. Imagina, muitos no Vaticano, que é o lugar dele. Não. De tudo que nós conhecemos de Jesus, olha aqui, ninguém ouviu a verdade que o Cristo se encontra no umbral. Ele está para os necessitados, nós temos que estar para os necessitados. Então, se deseja manter as conveniências e os interesses pessoais, você deseja? Desejar seguir Jesus sem abrir mão de hábitos velhos, egoístas, vícios e mágoas, deseja seguir Jesus diante de tudo isso? Se são essas as perguntas, se a resposta for sim, né? Não seremos seguidores de Jesus. Só seremos seguidores quando não almejarmos mais ficar exigindo, ficar cobrando, ficar condenando. Nossa alma anseia em dizer o que Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça, tá? Então, eu lembrei de Simão Pedro também, quando Jesus convida Simão Pedro para ser pescador de homens, né? Tem uma frase que ele diz assim, que na verdade, te digo que eras mais moço, te cingias, né? Seguia por si mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se, porque a partir de agora a gente não põe na agenda só o que a gente quer. A gente mexe com o nosso âmago lá no fundo, né? Eu sou
orgulhosa e eu vou trabalhar a humildade esse ano, né? Então, chega uma hora que ele estende a mão para a gente, diante de todas as nossas dificuldades, fala: vem, eu te ajudo, mas a mudança é sua, né? Cristo nos convida à mudança para o crescimento e a felicidade futura. Então, o que buscai, gente? E aí o Jorge falou tão bem de progresso, eu queria só dar uma adendinha no progresso como estagnação. Vocês lembram da de Sodoma e Gomorra, mitologia, a gente sabe que é mitologia e tal, mas eu peguei aqui uma frasezinha de lá, né, que fala que o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, o que nasceram na terra, e a mulher de Ló, né? Eles falaram, sigam em frente e não olhem para trás, né? Olhou para trás e foi convertido em estátua de sal. Então, a gente pode pôr na nossa agenda também, que eu não estou afim de mudar em nada este ano e que a minha vida está boa assim. E aí você pensa no exemplo da estátua de sal. Disseram para eles irem embora e não olhar para trás. E ela, convicta, né, nos seus interesses pessoais, olhou para trás, se transformou em uma estátua de sal. Isso mostra para a gente um pouquinho o que é estagnação, não é verdade? A lição está implícita, não precisa saber que é uma história, que é mitologia. Isso é uma orientação divina. Deixar determinadas posturas que não mais condizem com a nossa evolução. Não condiz com a minha evolução não ser paciente, né? Voltar para trás, voltar-se para frente, né? Para seguir em frente e não olhar para trás, né? Então, cristalizar-se e estacionar, né? Quem não renova detém-se nas experiências frustradas, nos desvios dos outros, não é isso? Ah, aquele meu irmão não dá certo. Então, quem que se cristaliza, quem estaciona, quem não pensa na renovação, se estaciona junto com os outros, nas expectativas que não são atendidas e na nossa acomodação. Ah, se eu não vou fazer isso, não, eu vou descansar. Lembra do círculo vicioso das reencarnações. Quantas nós estamos fazendo isso, né? Buscar, que buscais, é progredir sempre. E aí o Espírito Sheila, eu já fiz uma palestra desse texto, Os Pontos Mortos, lembra? Então, ele fala assim: amargura, pesar, sabor, desencanto são regiões traumatizadas da nossa alma que nos compete sanar, senão a gente vira uma estátua de sal. Usando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra esses pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do nosso corpo físico. Assim como a gente vai para a academia, e quer emagrecer e quer ficar bem, é muito importante a gente combater a amargura, dissabor, desencanto, raiva, ódio, né? Olhar para a frente, não olhar para trás, progredir. E também, em Palavras da Vida Eterna, no livro que nós já trabalhamos, ele fala, ele tem um texto lá no campo da vida. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. É inútil ficar discutindo com aquele parente difícil, né? É inútil, você vê, a mudança é nossa, começar é fácil. Permanecer ali de boquinha calada é difícil. E chegar ao fim, perdoando, deixando aquele monstro de rumo dele, é crucificar-se. Despoja-se, ó, se pretendes avançar, despoja-se do inútil. Inútil não é o irmão, que tem que estar aí para a gente com aprendizado, né? Embora a gente perceba que às vezes ele é inútil. Não, inútil é ficar se debatendo com aquela questão. A pessoa não muda. Quem muda somos nós. Progredir é libertar-se das amarras desses pontos mortos. É fácil nos acomodarmos, deixando de estudar e de buscar novos horizontes. Com certeza, ouvindo toda segunda-feira uma liçãozinha dessa, isso bate no nosso íntimo e a gente vai mudando, né? Buscar é sobrepor-se à inércia, buscar sempre o mais alto, lembrando da potência da alma que é a vontade. A gente tem vontade de buscar coisas melhores dos ensinamentos do Mestre Jesus. Um tanto mais de Cristo em vossa vida e um tanto menos do que fomos ontem, tá? Nossos pontos mortos ficaram lá atrás. Vamos tocar para frente. A fórmula segura de progredir, segundo Emmanuel, é esforço mais tempo é igual a progresso mais felicidade.
Começamos o mês falando que Jesus era o pão da vida, por ter nascido em Belém. Nos ensina a ser luz na vida do próximo e sal, né? Temperando ali os nossos momentos, né? Buscando sempre o caminho reto. E eu tive a oportunidade de ouvir esses dias uma palestra sobre o pão do Espírito. E Jesus é o pão da vida, nos trouxe todos os ensinamentos. E isso que nós estamos fazendo aqui, quando damos uma palavra de conforto a um irmão, quando fazemos uma palestra, quando passamos uma mensagem a outro irmão, é o pão do nosso espírito. Ele dizia assim: busca ofertar ao irmão o pão da alegria, da esperança, do amor, mesmo quando tudo ao nosso redor é sombra. Então, o pão, esse pão, Jesus, mesmo na dificuldade, disse lá: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Cumprimentou quem estava do lado, foi amoroso com quem o acompanhou ali no momento, ainda disse: Pai, perdoa. Ao ladrão, ele disse: Estarás comigo daqui a pouco no reino do céu. Então, ofertar alegria quando a gente está alegre, amor quando a gente está alegre é uma coisa. Quero ver ofertar o pão do espírito, mesmo quando estamos numa situação difícil. Isso era a lição que Jesus fazia. Então, pega a sua agenda, dá uma olhada no checklist de Santo Agostinho e inclui uma coisa aí que você vai fazer esse ano para a sua melhoria pessoal. Muito obrigada, Jesus, por todos esses ensinamentos. Muito obrigada à espiritualidade por sempre nos apresentar textos novos, reflexivos, né? Este é uma coisa a ser contada na agenda da gente, né? Ampliar a nossa leitura de textos edificantes. Se não dá durante a semana, que é muito corrido, que possamos ampliar aqui, neste encontro fraterno, sempre lembrando desse moço lindo, bonito, que é o nosso irmão Jesus. E que assim seja, graças a Deus.